sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis em verdes pastagens. Feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. No vale das sombras o mal é vão temer. Se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Puseste minha mesa para o festim real, ungiste minha cabeça com óleo divinal. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. O dom e a graça vossa sem fim me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Senhor, é a vós que eu dirijo a minha prece. De manhã já me escutais. Como é bom iniciar realmente a manhã com esta certeza de que Ele é o nosso pastor. Essa imagem do Cristo, o bom pastor, é assim que a gente chama essa imagem que o mundo pagão já conhecia, como uma imagem bucólica, imagem de um rapaz imberbe, ainda sem a barba, muito jovem, que carrega um pastor. Por isso ele é chamado de quiróforo. Foró quer dizer carregar, portar. Ele é alguém, esse jovem, que carrega a sua ovelha. E era uma imagem que no mundo pagão também se falava de Hermes, aquele que fazia esse transporte, o condutor também das almas. E os primeiros cristãos identificaram essa imagem que vinha já do mundo pagão, com a imagem desse pastor que é Jesus, que carrega as suas ovelhas, porque ele é o bom pastor que é capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco, que já estão seguras. A gente tem um ditado que diz: é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Esse nosso pastor, ele não faz esse tipo de cálculo. Ele é capaz de ir atrás daquela única ovelha que está ainda perdida. Ele não quer a sua segurança, mas ele quer a vida da ovelha. Então por isso ele é capaz de cometer essa loucura de ir atrás dessa ovelha. E o mundo cristão identificou, portanto, nessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, uma imagem que podia falar da vida do homem quando chega ao seu fim.
Ele não teme a morte, porque sabe que será transportado nos ombros do bom pastor. Aliás, essa é uma das fórmulas que a gente encontra na última encomendação de um defunto. Justamente a gente reza pedindo a Deus para que aquela irmã ou aquele irmão defunto seja carregado nos ombros do bom pastor e levado até Deus. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Quando eu vejo essa imagem desse pastor carregando essa ovelha, eu me lembro de uma certa figura que um certo missionário fez girar no mundo inteiro, de uma criancinha que estava carregando nos ombros a sua irmã. E o missionário perguntou para ele: não está pesada? E a resposta da criancinha para o missionário foi: ela é minha irmã. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Jesus, bom pastor, dá-nos a graça de nos comportarmos assim diante dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Pensá-lo e acreditá-lo como irmão e como irmã, o qual eu não penso no peso que pode ser, mas que eu tenho a alegria de celebrar a fraternidade e o amor. A história da Bíblia começa lá no livro do Gênesis, narrando para nós, inclusive, um primeiro fratricídio. Você sabe que aqueles dois irmãos, Caim e Abel, um era agricultor, mostra a imagem da vida sedentária, o outro era um pastor, que é o retrato da vida nômade, e o retrato da vida nômade é o retrato da vida sobre a terra. Você e eu, nós somos nômades, nós somos pessoas que estão caminhando de um lado para o outro, e estamos caminhando, sobretudo, para o céu, caminhando para Deus. E Abel era um pastor. Mas aquele pastor que, juntamente com seu irmão, apresentou o seu sacrifício a Deus, disse a Bíblia que Deus se agradou mais do sacrifício de Abel. Não é que ele não se agradou do sacrifício de Caim, mas às vezes a gente não sabe lidar com o bem-querer do outro em relação a uma pessoa, né? Tem gente que fica brigando por exclusividade e quer ir por mim e me quer em primeiro lugar. A gente fica com essas medidas e não sabe acolher o amor que o outro está dando para você. Olha, se eu tenho uma vasilha deste tamanho, o outro tem uma vasilha deste tamanho, as duas estão cheias, ótimo, que maravilha. Agora, se uma é maior do que a outra, é claro que uma vai carregar mais conteúdo do que a outra. Mas olha para a tua vasilha, ela está cheia. Olha para o teu coração, ele está cheio. O amor que Deus tem é um amor que totalitariza no total da vida da gente, do coração da gente. A gente é amado sobre medida. Mas qual é o grande problema da gente? Que a gente fica sempre olhando para o lado, né? Como diz o ditado, o relvado do outro, o jardim do outro, a grama do outro, sempre nos dá a impressão de que está mais verde. Ninguém sabe se pode estar dando mais trabalho também para o outro manter aquela verdura. Mas o nosso problema é sempre esse, de comparações. Mas vejam só, Abel era um pastor e ele foi assassinado pelo seu irmão Caim. O Cristo que derramou o seu sangue por nós, ele se apresenta como pastor. Portanto, ele é esse irmão que toma o lugar daquele Abel, que no primeiro momento tem a sua vida tirada pelo seu irmão. Ele é o novo Abel, que não precisa que ninguém tire a sua vida, porque, como ele mesmo disse, minha vida ninguém a toma, eu a dou livremente. Portanto, o Cristo, bom pastor, é esse irmão nosso que carrega o nosso peso sobre os seus ombros e se apresenta diante de cada um de nós, pronunciando, nos chamando pelo nosso próprio nome. O evangelho de hoje é o evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. E eu disse
que o Senhor nos chama pelo seu próprio nome. Já falei tanto com você, mas você já sabe também o meu nome. Você me sabe que eu me chamo Padre José Raimundo, que eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar aqui com você. Muito obrigado a você que nos acompanha nas nossas várias mídias sociais. Obrigado por cada like que você dá, por cada curtida em cada vídeo. E se você não fez isso, está atrasado com as suas curtidas, arranja um tempinho aí, 5 minutos, e sai curtindo tudo aquilo que você já viu e não curtiu, porque senão você está roubando, não está pagando. Brincadeira à parte, mas me fará muito prazer realmente que você curta, que você comente, que você encaminhe. Minha gente, o evangelho de hoje, de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, ele se situa no momento de inverno em Israel. A festa da dedicação do templo era uma festa que era celebrada ali entre os meses de novembro e dezembro, como é o nosso Natal nos tempos de hoje. E aqui no hemisfério norte, o Natal se dá no inverno, um período frio e de muito escuro. E aquela festa era chamada a festa de Hanukkah, a festa da dedicação do templo. Era uma festa com um teor político muito grande. Por quê? Na invasão grega da terra de Jesus, não é? Naquele tempo ainda do Antigo Testamento, o que é que acontece? Antíoco Epífanes IV colocou a imagem de um deus pagão dentro do templo, profanou o templo como uma imagem de um deus da sua religião. O povo reagiu, fez uma luta muito grande e, vencendo na batalha, houve a reconsagração do templo. O templo era o centro da vida de Israel. Portanto, essa festa é uma festa de um conteúdo, a festa de Hanukkah, ou da dedicação, era uma festa de um forte conteúdo religioso e político. E Jesus está ali participando dessa festa num período em que, politicamente, de novo, a terra de Israel está dominada por uma nação pagã. E as pessoas estão ali querendo um pouco sondar Jesus e armar umas ciladas para ele, para que ele caia numa cilada e possa ser denunciado. E ele encontra resistência das pessoas que comandavam a religião e que comandavam o templo e que tinham reduzido o templo, como ele mesmo diz, numa espelunca de ladrão. Uma espelunca de ladrão, um covil de ladrões. Essa é a situação que eles estão vivendo. É nesse ambiente que Jesus pronuncia a sua palavra de que ele é para nós um pastor bom. Pastor no povo de Israel significa também aqueles que detêm autoridade. Vocês estão vendo que cada fim de semana ou a cada mês nós estamos sempre tendo notícias de que estão fazendo sondagens para saber em que é que o povo brasileiro vai votar, porque este ano é ano de eleição, é ano de escolha de pessoas que detêm autoridade para o comando da nossa nação, para o comando do nosso Estado, para o poder legislativo, para o poder executivo. É um ano em que nós precisamos fazer aquilo que Jesus diz no Evangelho. É preciso que nós conheçamos aqueles que estão pretendendo ser pastores, que estão pretendendo guiar o povo, que estão pretendendo, ou não sei se estão pretendendo isso. Eu contava daquele missionário que disse que o outro não estava pesando sobre ele porque era seu irmão. Nem sempre, na verdade, nessas relações políticos sociais, a fraternidade está vencendo, está ganhando. Aliás, ultimamente se tem falado muito de polarização. Política, esporte, muitas vezes sempre foi motivo de fagulhas e de faíscas, mas parece que ultimamente ainda está pior. É necessário que você e que eu não nos esqueçamos de um senso maior de pertença e de comunhão. Nós somos irmãs, nós somos irmãos. Precisamos construir uma nação que seja verdadeiramente fraterna. Nós precisamos construir amizade social. Sermos capazes de discordar uns dos outros e nem por isso usar a agressividade, a mentira. Olha o que Caim fez com Abel, se sentindo ressentido porque Deus tinha mostrado um gosto melhor por aquela oferenda. Ele deixou de ver que Deus também queria a sua oferenda, aceitava também a sua oferenda, para ficar ressentido. E quando entra o ressentimento na relação fraterna, infelizmente muitas vezes o que acontece é isso, é eliminar o irmão. Então tem gente que já não mais se suporta, não carrega o outro, já não mais se tolera
já não mais se tolera, mas se engalfinha. Esse ano é um ano de a gente pedir a Jesus essa graça de, olhando para Ele como bom pastor, pedir a graça que Ele nos dê autoridades comprometidas realmente com o povo. Mas você só vai ter autoridade comprometida com o povo quando o povo é um povo de gente comprometida também uns com os outros. Porque as autoridades não caem do céu. Elas nascem nas nossas famílias, elas saem de dentro das nossas escolas, elas são formadas dentro das nossas igrejas, dentro da nossa comunidade, elas respiram a mesma cultura, leem as mesmas poesias, ouvem as mesmas músicas, dançam os mesmos bailes. É tudo isso que vai formando uma mentalidade, que mais cedo ou mais tarde pode ser uma mentalidade de fraternidade, mas pode ser também uma mentalidade de ódio, de eliminação, de empurrar o outro para longe de você mesmo. Eu penso que essa semana, olhando para Jesus, o bom pastor, a gente pode pensar em todas essas coisas, vendo que o contexto no qual Jesus estava era um contexto exatamente assim, político, religioso. A palavra de Jesus no Evangelho de hoje nos diz o seguinte: Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Você já viu uma palavra de Jesus que diz assim: façam todo esforço para entrarem pela porta estreita, porque o caminho ou a porta larga, ela leva à perdição. Ora, você sabia que a porta das ovelhas normalmente é uma portinha muito estreita? Não pode ser uma porta muito larga, porque se for uma porta larga, quando o pastor começar a tanger o rebanho, os desgramadinhos pegam a carreira e vão de qualquer jeito. Mas o pastor todos os dias precisa fazer uma coisa: ele precisa contar as ovelhas. Aí a porta das ovelhas, ela é estreita e só pode passar uma ovelha, porque desse jeito o pastor sabe quantas ovelhas é que ele tem. Se ele tem 100 ovelhas, se ele tem só 99, precisa deixar o rebanho para ir em busca de uma. Portanto, essa porta que Jesus fala é uma porta de conhecimento. Quando Jesus diz, não é, dessa porta estreita, é porque ele está ali contando. E você sabe que muitas vezes num rebanho, quando você tem um animal, cria-se uma relação tão grande que às vezes você até dá nome para os animais. É a galinha pintadinha, o cachorro é baleia, o outro era rubalo, e assim a gente vai dando nome aos bichos. No meu tempo se botava nome de peixe nos cachorros, porque para eles não ficarem doidos. Era assim, e todo cachorro da gente era baleia. Tinha tanta cachorrinha baleia na rua que eu morava que vocês não queiram saber. Mas o dar nome na Bíblia, lembra quando Adão vê aquele, Deus faz desfilar na frente dele os animais para que ele dê nome. Dar nome significa ter conhecimento, e dar nome significa também ter poder, ter autoridade. O homem é esse que foi criado e colocado por Deus na terra como uma espécie de lugar-tenente. Ele é aquele que tem conhecimento da natureza, de todos aqueles animaizinhos que ele tem ali. Portanto, essa porta estreita, essa porta de que Jesus fala, é uma porta que é estreita para que o pastor possa ter conhecimento. Quais são as formas que você usa para ter conhecimento das pessoas? Não é? A gente costuma dizer que os olhos são as janelas da nossa alma. Você é capaz de ir olhando para os olhos dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu pai ou da sua mãe, perceber o que é que pode estar acontecendo na alma, no coração desta pessoa? Como é que você usa o conhecimento que você tem do seu irmão, da sua irmã, para ajudar ou para querer dominar o outro? Ter conhecimento, já dizia alguém aí, não é? O chamado Chico Tocinho. Tem um filósofo, ele é chamado de Francis Bacon. Francis é Francisco, deixa eu chamar o rapaz de Chiquinho. E Bacon, outra coisa não é do que Tocinho. Então Francis Bacon dizia que, não é, quem tem conhecimento tem poder. Não é? Então o pastor que conhece as suas ovelhas tem um poder sobre ela, tem uma intimidade sobre ela. Não é só o poder no sentido de fazer mando. Poder também é capacidade, não é? Capacidade. Eu tenho o poder, eu posso pegar uma caneta e escrever. Por que é que eu posso? Porque eu fui alfabetizado, então eu tenho o poder de escrever. Tenho o poder de escrever porque eu fui alfabetizado, e tenho o poder de escrever porque tenho uma caneta e tenho papel. Então o poder é possibilidade. Então quem tem o conhecimento tem muita possibilidade. Quando você conhece
conhece o seu irmão, você tem muita possibilidade. Possibilidade de ajudá-lo, possibilidade de salvá-lo, de estimulá-lo, de motivá-lo. Tanta coisa boa que o conhecimento pode fazer. Mas infelizmente também outro tipo de poder, que é aquele poder de dominação, que quer tomar o lugar do outro, a alma e o coração do outro. Esse poder a gente tem que renunciar. Esse poder Jesus quer que a gente o evite e ande muito longe dele. Aí Jesus que estava aqui dizendo isso, né? Eu digo, quem não entra pela porta, mas por outro lugar é um assaltante. Quem quer entrar dentro do rebanho sem conhecê-lo, mas entrar de qualquer forma, se apropriar, quem quer entrar no meio do rebanho com a mentira, não pela porta do conhecimento, mas pela mentira, pelo fake news, pela intriga, isso não pode ser gente boa. É gente que quer assaltar a alma, o sonho, o coração da gente. Porque realmente quem conhece o outro quer sempre promover o seu bem. Porque no fundo, conhecer o outro é sondar também aquilo que Deus quer para o outro. E o que Deus quer para o outro é sempre o seu bem, é sempre a sua salvação. Daqui a pouco a gente vai ouvir Jesus dizendo para que foi que ele veio. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus é isso, ele é pastor. E ele diz, a esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. O porteiro abre a porta para o pastor. Vocês ouviram essa semana, nós ouvimos essa semana Jesus dizendo assim, aqueles que são meus, que me escutam, o Pai os atrai. O porteiro atrai, abre a porta para o pastor chegar, para a voz do pastor ressoar dentro do redil. Então quase que aqui a gente vê esse estilo aqui, é Deus agindo juntamente com o seu filho. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Eu já ouvi alguém dizendo que na verdade que as ovelhas não são tão capazes de ouvir assim não. Que na verdade o que elas conhecem do pastor é o cheiro. As ovelhas sentem o cheiro do pastor. E dizem que é por isso que quando uma ovelha se desgarra, dizem que o pastor carrega essa ovelha aqui, nos seus ombros. Eu já ouvi até alguém dizer que o pastor, quando pega uma ovelha que correu dele, ele pega o cajado e dá uma batidinha na pata, porque aí a ovelha vai ficar mancando, não vai conseguir andar e correr. E aí ele tem que fazer isso aqui, pegar a ovelha e colocar nos seus ombros. Aí a ovelhinha que está com a patinha doendo por causa da pancada que recebeu, ela fica assim, sentindo o cheiro do pastor. E aí cria-se uma relação em que a ovelha não se desagarrará mais do seu pastor, porque ela vai ligar afetivamente o seu perfume a essa caminhada feita nos ombros do pastor. É bom ter o cheiro das ovelhas, mas é muito bom também quando as ovelhas descobrem o cheiro, o perfume do seu pastor. O nome Cristo significa aquele que recebeu uma unção perfumada, uma unção com perfume. Por isso o cheiro de Cristo é o cheiro do amor. Quando a gente sente o seu perfume, a gente de fato fica atraído por ele. Então, diz-nos aqui Jesus, continuando o evangelho, né, que quando acontece isso, que o pastor, ouvindo a voz, chama suas ovelhas pelo nome e as ovelhas são conduzidas para fora. Jesus estava falando para os seus ouvintes no pátio do templo. E Jesus está dizendo que quem é sua ovelha ouve a sua voz e vem para fora, ou seja, abandona aquela religião de exploração. Aquela religião que falava dos sacrifícios, onde tudo era pago e existia uma relação comercial. Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Quem ouve a voz de Cristo não se deixa explorar por mercenários. Quem ouve a voz de Cristo não deixa sua fé ser manipulada, nem religiosa, nem politicamente falando. Quem ouve a voz de Cristo, ouve a voz de alguém que o liberta, que lhe faz ser autônomo. Esse Jesus faz a gente
sair, vir para fora desses esquemas que querem aprisionar a gente. A porta pode ser estreita desse conhecimento de Jesus, mas quando a gente o conhece, a gente se liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E verdade é conhecimento. E verdade é conhecimento. Aí diz, e depois de fazer sair todas as que são suas, o que é que o pastor faz? Vai caminhando à frente. Agora o nosso pastor foi caminhando à frente. Foi caminhando à frente para onde? Para a cruz também. Porque como nós ouvimos na segunda leitura de ontem, o nosso pastor é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado e que tira o pecado do mundo. Então é esse pastor Cordeiro que nós seguimos. E aí Jesus continua dizendo, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Continua aqui, São João faz uma intervenção dizendo assim, Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Não entenderam. Então Jesus continuou, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aquela porta que eu disse que é estreita, essa porta que eu estou dizendo que ela passava uma ovelhinha, porque Jesus personaliza a nossa relação com ele. Ele quer que a nossa relação com ele seja personalizada. Seja uma relação onde a gente o conhece, sabendo que é conhecido por nome. Nós não somos o número no rebanho, mas como Deus faz com as estrelas do céu, que chama cada uma por nome, assim cada um de nós é chamado por nome. Jesus analisa a situação do seu tempo dizendo assim, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Ele é esse meio de conhecimento. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Olha como Jesus nos deixa livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos deixará livre. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Que a gente precisar, a gente vai encontrar em Jesus. O ladrão só vem roubar, matar e destruir. Agora Jesus diz para que foi que ele veio. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Minha amiga, meu amigo, o que eu quero desejar para você é isso. Que essa semana seja uma semana cheia de bênçãos, cheia de vida em abundância para você em todos os aspectos da sua vida, em todos os setores da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida comunitária, na sua vida familiar, na dimensão social, política e religiosa, em todos os campos, você possa experimentar essa presença desse pastor bom e querido, que deixa o seu perfume grudado na gente e faz com que a gente sinta que o seu cheiro, o seu perfume é inconfundível. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, eu quero deixar um abraço para todos vocês, meu desejo de uma boa semana para Cléo Lima Santos, Dayara, para a Alessandra Ribeiro e Sara Boaventura, Deus te abençoe, Alê, para a Genilza Lisboa, para a Melinha Reis, aí Nossa Santo Antônio, Pedro Miguel, em Amargosa, Jaci Félix, por Santo Antônio, um abraço para a Aline Sampaio em Feira de Santana, Inês Andrade em Santo Antônio de Jesus, Ana Maria Barreto em Nazaré. Quem é que tem mais aqui? Cia Sérgio, um abraço para você. Rosidete Pimenta, aí também em Santo Antônio de Jesus. Lilia Davi Luna, Natália Mercedes em Sage também. Beatriz, um abraço para você também. Oi, aqui tá escapando. Maria das Graças aí por Conceição da Almeida. Aislan Velber, um abraço. Rose Santos em Amargosa, Leo Passos em Santo Antônio de Jesus. Eudinei Carneiro, Padre Eudinei aí em Porto Nacional, um abraço, meu irmão. Um abraço também para Edneide, para Odalea, aqui em Genebra, na Suíça, para Ivete Mota e Padre Juarez, aí em Ilhéus. Diana, eu também tenho saudade de você, viu? Eita, aqui como eu gosto de vocês nem calculam. Eu vi Caio aqui também na live nesse instante. Esses dois são irmãozinhos de coração. Mari Caldas, um abraço para você, um abraço para Sônia Melo, para Núbia Passos, filha querida, para Selma Barreto, para Evanilson de Jesus e para Eliene, para Erenica
Rezende, Irene Rezende, às vezes esse nome junto me dá trabalho, viu? Eu tô ficando velho. Irene Guedes, um abraço para você. Antônio Clóvis, Toninho, um abraço para você. Para minha sobrinha Brunelli. Olha, Caio, um abraço, Caio, seminarista da nossa diocese em BH. Para Claudinha Nascimento, para quem mais? Megneiva, aí Conceição do Almeida, Solange, Reinhardt, Cruz das Almas, Julemos, Leilan Cerqueira, Tânia Veloso, um abraço, Tânia, para você. Para Ínia Valéria. Ínia, como é que vai você? Cadê o forró de Ubaíra? Terminou? Obrigado, Alessandra. Um beijo aí também em Gaída, viu? Um abraço para ela. Alegria tê-la por aqui. Maria Eureni, aí no Ceará, um abraço grande para você. Um abraço para a Lia Giacara. Padre André Henrique Macedo, quanto ao Padre André, machinho, como é que tu tá? Um abraço grande, esse é um irmão querido aí da Diocese de Montes Claros, né? Vou dizer aos nossos seminaristas, Padre André, que quando eles voltarem para a Bahia, se forem de ônibus ou de carro, você vai preparar um almoço aí para eles em Montes Claros. Eles vão ficar felicíssimos, viu? Um grande abraço. Muito obrigado pela sua oração, Padre André. Um abraço para Leutz Martins. Um abraço para quem mais? Bom. Eu acho que eu consegui falar com todos. Darcy Sampaio. Um abraço para você. Para Mara Barreto, também aqui nos acompanhando, para Gilza Câmara, Vani Brito. Parece que eu consegui saudar a todas e todos aqui presentes nessa live. Gente querida, uma boa semana. Compromisso, clica aqui, curte, encaminha, comenta. Sobretudo isso é muito bom, eu cresço. E ontem, e eu vou falar aqui, porque depois eu vou colocar lá no Facebook, ontem de verdade eu me emocionei muito com o testemunho de Rafa, que foi uma menina, uma adolescente que eu conheci em Amargosa quando fui reitor do seminário menor, e no seminário era uma coisa muito jovem, muito adolescente, que entrava e saía, os coroinhas iam para lá jogar ping-pong com os seminaristas, comigo, era uma coisa. Dr. Cláudio Queiroz, que está aqui, que foi nosso seminarista também no tempo de adolescente, era desses que jogava ping-pong lá no seminário com o Padre Manuel Fernando, e assim o seminário sempre foi esse lugar, não é, que a gente ia, que brincava, inclusive o nosso bispo emérito hoje, não era daqueles que ficava lá jogando ping-pong com essa meninada que passava. E Rafa ontem me disse uma coisa, quando eu vim a primeira vez em Roma, quando eu voltei, fui numa audiência do Papa, ele viu umas cruzes abençoadas por ele, uma cruz que é uma espécie de reália daquele báculo de São João Paulo II, e eu dei para Rafa na primeira comunhão, e ela me disse, né, que a professora Odete, que foi a minha regente quando eu fui estagiário, fez um pedido para ela, que quando ela morresse, ela queria, não é, carregar aquela cruz, e a cruz que é o báculo do Papa, o báculo do pastor que conduz. Então eu fiquei muito tocado com essa lembrança e com esse pedido, não é, daquela professora que me acompanhou durante aquele estágio, a quem eu sempre tive por quem tive sempre uma grande admiração, e que sei que era recíproca. Então, para mim foi um sinal assim desses carinhos, dessas graças que Deus nos faz, né? Então, como educadores e como educadoras, que a gente sempre saiba ser na vida um do outro, não professor, uma professora, o pai e a mãe, justamente age assim como pastor. E nesse pedido que ela fez à sua filha, como deixou um traço bonito no coração dela, né, de ajudar e de estimular no crescimento da fé, e como isso também me tocou muito pessoalmente. Então, um abraço para vocês que nos acompanham aqui no Instagram, mas também que nos acompanham aqui no Facebook ou aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado para você. André, você está ouvindo, né? As sirenes de Roma, elas não param. A Via Aurélia continua a mesma. Gente querida, fica com Deus. Um beijo grande no coração de cada uma, no coração de cada um.